Amém, glória a Deus. Agora vamos para a palavra, né? O nosso pastor Jonathan. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma alegria estar aqui nesta noite para juntos louvarmos e exaltarmos o Cordeiro que é digno de honra, de glória e de louvor para todos sempre. Louva a Deus pela vida do Roniel. Deus te abençoe. Mas muita coragem, né, do Roniel convidar uma pessoa assim que ainda não conhece. Deus te abençoe. Pastor Paulo, pastor desta igreja, Deus te abençoe. Os cantores, Deus continue abençoando. Olha, irmãos, tem cultos que a gente vai pregar, aí é louvor, 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 e a gente fica aperreado. Meu Deus, não vai ter palavra. Mas aqui é diferente. Eu queria que o louvor tivesse aí fluindo. Deus abençoe todos vocês poderosamente. Estou ali com minha esposa, irmã da Eli, minhas duas filhinhas. Somos ali do Rio Grande do Norte. Estamos pastoreando a Assembleia de Deus na comunidade da Malhada Vermelha. É também uma comunidade rural, fica no município de Severiano Melo, próximo a Apodi, Itaú. Peço que os irmãos orem por mim, pela minha família, pois no próximo ano, acredito que no mês de março, nós estaremos sendo enviados pela nossa igreja para fazer missões na Espanha. A nossa igreja sede, nós pertencemos ao campo de Mossoró, presidida pelo pastor Miranda, que é cearense, lá de Sobral. E no próximo dia 30, a Assembleia de Deus de Mossoró estará completando 96 anos. E a abertura do rumo ao centenário. A nossa igreja já tem 6 famílias fazendo missões em outros países, e o projeto do pastor Miranda é até o centenário, a cada ano enviar uma família, totalizando 10 famílias, representando uma família missionária por cada década. E a primeira família escolhida fomos nós. E a Espanha, irmãos, é um desafio missionário. Rapidamente, para quem não sabe, a Espanha tem mais de 8.000 cidades. E só existe igrejas evangélicas em 810 cidades. Mais de 7.000 cidades, não existe uma igreja evangélica. Então, a partir de hoje, ore pela Espanha, ore para que Deus traga a salvação para aquela nação. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25. Enquanto você procura, irmãos, creia que Deus, Ele está fazendo milagres. Ano passado, lá na Malhada Vermelha, em um culto de rua como este, Deus curou uma criança de 2 anos com uma bactéria no sangue. Esse ano Deus já curou outra criança. Acredito que ela deva ter de 9 a 10 anos. E desde os 4 meses de idade ela tomava remédio para epilepsia. E até onde eu fui informado, não pesquisei a fundo, não existe cura para a epilepsia. O tratamento, o medicamento é apenas para evitar as convulsões. Mas este ano nós oramos ali por curas, milagres. E quando ela fez o exame que anualmente ela faz, a mancha que estava no cérebro desapareceu e os médicos suspenderam os medicamentos, porque a palavra de Deus diz no livro, na carta aos Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Amém? Creia, quem sabe hoje é o dia do seu milagre, o dia da sua cura. O Espírito Santo de Deus, Ele está em nosso meio. E aonde Ele está, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem para a glória do nome de Jesus. Capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, a partir do 1º versículo, diz assim:
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Pode tomar o seu assento. Queridos irmãos, amada igreja do Senhor Jesus, aqui reunida nesta noite, o tema desta festa é desperta. E este é um tema bastante atual. Desperta. Pois nos últimos tempos, nos últimos dias, parece que a igreja do Senhor ela está despercebida. Parece que a igreja do Senhor está em um estado de letargia espiritual, uma dormência espiritual. A igreja do Senhor parece que não tem mais prazer nas coisas espirituais. Parece que a igreja do Senhor nos últimos dias valoriza mais as coisas terrenas, as coisas materiais, do que as bênçãos espirituais que o nosso Deus tem reservado para cada um de nós. Podemos observar, queridos irmãos, que o mundo está em agonia. No capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, Jesus Cristo está falando acerca do que acontecerá nos últimos dias, nos últimos tempos. Os discípulos que ainda não estavam entendendo nem compreendendo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinava, perguntaram ao Senhor dizendo: Senhor, quando estas coisas hão de acontecer? Jesus Cristo diz para eles: olha, acautelai-vos, estai atentos, ficai apercebidos, pois haverá guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, pai contra filhos, filhos contra pai, a iniquidade se multiplicará,
mas acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque isto serão apenas o início das dores. A profecia, ela vai se cumprir. Não existe nenhuma profecia na Bíblia que caiu por terra. Jesus Cristo, Ele fez pelo menos 4 promessas à sua igreja. A primeira promessa que Jesus Cristo realizou foi que Ele disse aos seus discípulos que iria morrer. Jesus Cristo disse que veio a este mundo para ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus Cristo veio a este mundo para morrer, para pagar o preço que eu e você jamais poderíamos pagar. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 18 e 19, Pedro diz: sabendo que não foram com coisas corruptíveis, como a prata, nem como ouro, que vós fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com sangue precioso, aleluia, o sangue precioso de Jesus Cristo, como que de um cordeiro puro e imaculado, conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas revelado nestes últimos tempos por amor de vós. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos dizendo que a salvação, ela não é meritória, a salvação, ela não vem pelas obras, para que ninguém venha se gloriar diante de Deus. O ser humano, ele não será salvo porque pratica boas obras, pelo contrário, nós praticamos as boas obras porque somos salvos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por maior que o homem seja, a sua autoridade não promove a salvação da sua alma. Por mais rico que ele seja, a sua riqueza não pode promover a salvação da sua alma. Por mais poderoso e influente que o homem seja, o seu poder e a sua influência, ela é passageira. Grandes homens na história da humanidade surgiram e morreram, mas só Jesus Cristo morreu para pagar a dívida do nosso pecado. Mas Ele também prometeu a seus discípulos: eu morrerei, mas ao terceiro dia, aleluia, aleluia, ao terceiro dia eu ressuscitarei. E conforme Ele prometeu, Ele morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado. Ele morreu na cruz para pagar o preço do teu pecado. Ele morreu na cruz para nos libertar do império das trevas. Ele morreu na cruz para nos libertar da condenação do inferno. Mas Lucas diz, no capítulo 24 do seu evangelho, que no domingo pela manhã, as mulheres que ali haviam preparado as especiarias para ungir o corpo de Jesus, as mulheres no domingo ainda pela madrugada, aleluia, elas foram para o sepulcro aonde haviam colocado o corpo de Jesus. Chegando lá, Lucas diz que a tampa do túmulo estava removida. Aquelas mulheres ficaram assustadas. Elas entraram naquele sepulcro procurando o corpo de Jesus, e elas não encontraram, aleluia. Elas ficaram atemorizadas, pensando que alguém havia roubado o corpo do mestre. Mas a Bíblia diz, Lucas registra isso no capítulo 24, que enquanto elas estão preocupadas, enquanto elas estão procurando o corpo de Jesus, 2 anjos, aleluia, aleluia, 2
dois anjos com roupas brancas e resplandecentes apareceram para aquelas mulheres e perguntaram para elas: mulheres, por que é que vocês procuram, aleluia, o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele ressuscitou. Volte e diga para os discípulos que eles se lembrem das palavras dele e vão para a Galileia para o encontrar. Jesus Cristo prometeu morrer e morreu. Jesus Cristo prometeu ressuscitar e ressuscitou. O capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas atesta que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E isto, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, a morte e a ressurreição de Jesus é base essencial da fé cristã. Certo momento, lá na igreja em Corinto, surgiu uma heresia que pregava que não havia a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve à igreja em Corinto, e o apóstolo Paulo ele diz: olha, se Cristo não morreu, aleluia, ou antes não ressuscitou, então é vã a nossa fé, como também é vã a nossa pregação. Mas Lucas registra no capítulo 1 do livro de Atos que Jesus Cristo foi visto pelos seus discípulos, que Jesus Cristo foi visto por muito daqueles que o seguiam, que Jesus Cristo, após ressuscitado e antes de subir aos céus, Jesus Cristo ainda permaneceu nesta terra por cerca de 40 dias, aonde naqueles 40 dias Cristo se apresentava aos seus discípulos, Cristo orientava os seus discípulos acerca do que Cristo esperava no avanço do Evangelho aqui na terra. Jesus Cristo certa vez disse aos discípulos: olha, ficai em Jerusalém. Essa é a terceira promessa. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, aleluia. Cristo prometeu o Espírito Santo, e no capítulo 2 do livro de Atos, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos, orando, buscando o cumprimento da promessa de Jesus. Eles oravam, eles clamavam, eles se consagravam, e após 10 dias de oração, aleluia, a Bíblia diz no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, que ouviu-se do céu um som veemente e impetuoso, que encheu toda aquela casa em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Línguas como que de fogo foram vistas repartidas sobre a cabeça de cada um daqueles que ali estavam. Jerusalém estava em festa, muitos povos, nações, etnias estavam ali para celebrar a Páscoa. Mas a Bíblia diz que ouvindo aquele barulho, aleluia, é por isso que crente é barulhento, irmão, porque este barulho não é de gol, este barulho não é gritando pelo artista, até porque aqui não tem estrela. A única estrela que brilha em nosso meio é Jesus Cristo, a resplandecente estrela da manhã, Jesus Cristo, o sol da justiça. Aqui só quem brilha é Ele, a glória é dele, a honra é dele. É por isso que crente é barulhento, porque enquanto torcidas grita por torcedores, enquanto a torcida grita por jogadores, enquanto a torcida grita por gol, a
Deus estão sendo liberadas ao meu respeito, ao teu respeito, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade. É por isso que crente é barulhento, porque nós adoramos não a um Deus morto, mas um Deus que esteve morto, mas está vivo e reina para todo sempre. Aleluia, 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 aleluia. Não servimos a um Deus morto, mas é um Deus que está vivo. Ouviram-se o barulho e todos correram para ver o que é que estava acontecendo. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, aleluia, encontraram os discípulos, irmãos, cheios do Espírito Santo de Deus. A promessa do revestimento de poder se cumpriu. O povo não estava entendendo o que estava acontecendo, e é verdade, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas não são discernidas por coisas carnais, mas as coisas espirituais, os mistérios de Deus, os segredos sobrenaturais, aleluia, somente quem tem intimidade, somente quem é amigo íntimo do Espírito Santo de Deus é que entende o agir, entende o sobrenatural. Aleluia. Aí eles não entendiam, aí começaram a zombar. Sabe por quê, pastor Paulo? Tem gente que vem para um culto como esse e não entende nada, aí fica zombando. Mas não sabe ele que aqui é o agir, aleluia, o agir do Deus soberano, do Deus El Shaddai, do Deus Jeová Jireh, do Jeová Rafa, do Deus que cura, do Deus que sara, do Deus que liberta, do Deus que restaura, do Deus que pega o homem lá caído no monturo, levanta, dá dignidade e coloca ele para se assentar em lugar de príncipe, lugar de honra. Aleluia. Aí Pedro, cheio da autoridade, irmão. Porque crente, irmãos, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabia disso? Para fazer a obra, tem que ser cheio do Espírito Santo. Vocês se lembram de Pedro? Quando Jesus foi preso, Pedro fugiu, Pedro correu, e Pedro pensava que era muita coisa. E às vezes eu fico preocupado com o crente que pensa que é muita coisa. Pedro disse a Jesus: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ainda que todos fujam, eu estou pronto para morrer. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, Pedro. Eu que roguei ao Pai, aleluia. Eu que roguei ao Pai para que tenha misericórdia de ti, Pedro. Cuidado, irmãos, porque nós não somos nada sem o Espírito Santo na nossa vida. Nós não somos nada. Você pode ser a pessoa mais afinada dessa terra, tu vai cantar e vai alegrar apenas o sentimento humano, mas não alegra o espírito nem a alma. Tu pode ser o melhor teólogo do Ceará, tu vai pregar e vai jogar apenas um monte de conhecimento, e a palavra não vai promover salvação. Mas quando estamos cheios, quando somos dependentes do Espírito Santo, às vezes a gente nem canta, aí Deus batiza. Às vezes a gente é desafinado, aí no meio do louvor Deus vai curando, Deus vai restaurando, Deus vai operando. Aleluia! Somos dependentes do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia! Meu Deus, eu tenho que entrar na mensagem, não preparei, está aqui, ainda nem entrei. Vamos correr, Deus está falando. Aí Pedro, cheio da autoridade, irmão, se levanta para pregar agora. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não foge. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não nega.
é o povo zombando. Aí Pedro começa a pregar e a anunciar a Jesus Cristo e a dizer: ei, nós não estamos embriagados coisa alguma, mas aquilo que vocês veem se cumprir hoje é aquilo que Deus falou pela boca do profeta Joel, que nos últimos dias, assim diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos eles sonharão, os jovens profetizarão, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Ele prega Jesus. E naquele dia 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia. Mas antes de Jesus subir para o céu, Jesus fez outra promessa que ainda não se cumpriu. Mas eu creio, irmão, que pode se cumprir hoje. Eu não queria nem voltar para o Rio Grande do Norte. Eu já subia do Ceará. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus subiu e desapareceu nas nuvens, aleluia, aleluia, a Bíblia diz que os discípulos, pastor Paulo, Roniel, ficaram parados olhando assim. Desculpa a palavra, irmãos, lá eu não sei se o mesmo linguajar de Léo daqui, mas os discípulos ficaram assim abestalhados, olhando para o céu. Aquela visão tão gloriosa, Jesus subiu e desapareceu. Aí eles ficaram assim abestalhados, olhando, parados. Aí a Bíblia diz que 2 anjos, aleluia, apareceram naquele dia e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês viram subir e ser recebido do céu, ele há de voltar outra vez. Aleluia. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a igreja ali em Tessalônica, o tempo estava passando e eles haviam entendido que a volta de Jesus era para aqueles tempos. A esperança de muitos começaram a desaparecer. A fé de alguns queria esmorecer. Alguns já estavam morrendo e Jesus Cristo ainda não tinha voltado. Aí o Espírito Santo novamente usa o apóstolo Paulo para escrever aquela igreja, animar a fé daquela igreja. E o apóstolo Paulo escreve confirmando aquilo que os anjos disseram aos discípulos. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 4 aquela igreja dizendo: olhe, acerca dos que já dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O mesmo Senhor, observe, não é outro, é o mesmo Senhor. Ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, aleluia, nem se preocupem com eles, porque eles não nos precederão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, a igreja que estivermos vivos, seremos arrebatados em um abrir e fechar de olhos, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para todo sempre com o Senhor. Só quem crê nessa promessa, levanta a mão e adora. Levanta a mão e glorifica, porque pode ser hoje o dia em que a trombeta de Deus vai tocar e Jesus Cristo virá para arrebatar uma igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas deixa eu entrar na mensagem. Aleluia. O texto que nós lemos, capítulo 24 e 25 do Evangelho segundo Mateus. Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, e Jesus está ensinando aos seus discípulos
acerca do fim dos tempos. Capítulo 25 inicia, e Jesus conta uma história. Jesus Cristo conta uma parábola. Parábola esta conhecida como a parábola das 10 virgens. Em primeiro lugar, queridos, temos que ter em mente que aquelas 10 virgens, aquelas 10 damas de companhia, elas simbolizam e representam a igreja. Jesus Cristo diz que as 10 virgens estavam esperando o noivo. O noivo nesta história representa Jesus. Jesus está falando para o povo judeu. Jesus Cristo está falando e ensinando dentro da cultura judaica. O processo de casamento na cultura judaica se dava em 3 etapas. A primeira etapa era o compromisso que era firmado. Todos nós que servimos a Jesus, em algum dia, num culto como este, após a pregação do Evangelho, o pastor perguntou: quem quer aceitar Jesus como Salvador? E nós levantamos as mãos, firmando ali, pastor Paulo, um compromisso. A segunda etapa do casamento judaico era o noivado. E trazendo para dentro desta mensagem, o noivado, irmãos, é o dia que recebemos o batismo com o Espírito Santo. O compromisso começa a ficar mais sério. As coisas começam a se estreitar. O terceiro e último passo para que o casamento se concretize é que o noivo agora ele vem até a noiva. O noivo ele vem até a casa da noiva, pegar a noiva e leva a noiva em cortejo para a sua casa. A noiva é a igreja. Nós estamos na terra. Jesus, o noivo, está no céu. E ele virá, aleluia, para pegar a noiva na sua casa e levar para a casa dele, que é o céu. Ô irmão, o céu é tão bom. O céu é tão bom, meus irmãos. O apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, ele diz que lá no céu não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem mais dor. E sabe o que é melhor, irmãos? É que é o próprio Deus que enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Sabe, irmão, às vezes a gente mora numa rua como essa, de barro. Aí a gente fica tão feliz, pastor Paulo, quando o prefeito manda colocar pedra na rua, manda colocar paralelepípedo. Aí a gente diz: agora ficou bom, porque não suja mais o sapato e a sandália de poeira. Aí João diz que lá no céu, aleluia, as ruas são de ouro e de cristal. Aleluia. Céu, nós vamos caminhar, nós vamos passear em ruas de ouro e de cristais. É o que Deus tem preparado para a sua igreja que será arrebatada. Mas observe aqui algumas coisas. Eu aprendi com um pastor amigo meu
E eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer. É que quando Jesus vier arrebatar a igreja, na realidade ele vem arrebatar uma igreja dentro da igreja. Sabe por quê? Porque dizer que é crente da boca para fora, irmão, não garante passagem para o céu, não. Andar parecido como crente não garante passagem para o céu, não. Carregar uma Bíblia debaixo do braço não garante passagem para o céu, não. Às vezes a cidadã se parece com crente, mas a sua mente, o seu coração, irmãos, está dominado pela corrupção e dominado pelo pecado. Jesus Cristo, ele vem arrebatar uma igreja, em primeiro lugar, santa, redimida, lavada no sangue do Cordeiro. Então não adianta parecer com crente, não. Tem que ser crente de corpo, alma e espírito. Pensamento crente, coração crente, boca crente, ouvido crente, olho crente. Tem que ser crente por completo. Não sabe de qualquer jeito, não. É aí que eu entendo, irmãos, que Jesus vem arrebatar uma igreja dentro da igreja. Observe comigo. A Bíblia diz que as 10 eram virgens. Todas as 10. A Bíblia diz que as 10 estavam de branco, pastor Paulo. As 10. A Bíblia diz que as 10 tinham lâmpada. Tinha lâmpada. As 10 estavam esperando o noivo. As 10 saíram ao encontro do noivo. Era tudo normal, tudo comum, era nas 10. Mas só havia uma diferença. E era essa diferença que fazia a diferença. Aleluia. Tem gente que pensa, glória a Deus, que pode fazer concessão com as coisas santas. E não pode. Ou você é crente ou você não é. E não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Jesus Cristo no Sermão do Monte, sabe o que foi que Jesus disse? Se tua mão te fizer pecar, arranca ela e joga fora. É melhor chegar no céu sem uma mão do que com as duas ser lançado no fogo do inferno. Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. É melhor chegar no céu, fiel, só com o olho do que com os dois ser lançado no inferno. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a radicalidade do Evangelho. Com Jesus ou você é ou você não é. As 10 eram virgens. As 10 estavam de branco. As 10 tinham lâmpadas. As 10 esperavam o noivo. As 10 saíram ao encontro do noivo. Mas tinha uma diferença. A Bíblia diz que 5 eram sábias e as outras 5 eram nécias. As sábias, a palavra já diz, tinha sabedoria. Elas sabiam que não adiantava apenas ter a lâmpada. Porque, irmãos, lâmpada que não produz luz está queimada. É assim ou não é? Lâmpada que não produz luz, ela está queimada. E o que é que a gente faz com lâmpada queimada? A gente joga fora.
As sábias, sabendo que não adiantava ter apenas as lâmpadas sem produzir luz, a Bíblia diz que elas levaram consigo azeite reserva. E azeite na Bíblia, irmãos, é símbolo do Espírito Santo. Tem muito crente que não tem o Espírito Santo. E como é difícil, irmão. Olha, irmãos, ser crente já é difícil. Um dia desse eu recebi um vídeo no Instagram, um senhorzinho que dizia assim: olha, a coisa mais difícil que eu já inventei, que eu já arrumei na minha vida, foi ser crente. E é verdade. Ser crente já é difícil, e ser crente sem o Espírito Santo, meu irmão, aí, meu irmão, é que o negócio fica difícil. A Bíblia disse que à meia-noite ouviu-se um clamor que dizia: aí vem o noivo. Aleluia. Aí vem o noivo. E Jesus disse quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Jesus contou esta parábola, irmãos, para nos falar acerca da preparação e da vigilância. Sair ao encontro. A Bíblia diz que às 10 dormiram. Elas se acordaram. As lâmpadas tinham se apagado, mas as sábias tinham azeite. Aleluia. As sábias tinham azeite. Aí as sábias rapidamente foram lá. Elas já estavam preparadas, elas já estavam vigilantes. Foram lá, colocaram o azeite lá acima, na lamparina. Tocou fogo. Ô irmão, e pense numa coisa que dá certo: é azeite com fogo. Aleluia. Às vezes o crente está passando luta, mas o Espírito Santo está do lado. Aí o fogo se acende. O fogo se acende. O crente está passando deserto, mas ele está incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O crente cheio de fogo, irmão, ele transporta muralhas. As muralhas caem, os gigantes caem, o inferno bate em retirada quando vê um crente incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. As sábias colocaram azeite e a luz se acendeu. As prudentes, as nécias, as loucas não tinham azeite. Aí elas olharam para as prudentes e disseram: ei, nos dar um pouco também do azeite, irmãos. Não é assim que o Espírito Santo age, não, irmão. Aleluia. Irmãos, o cidadão, pastor, não lê a Bíblia, não ora, não jejuma, não se consagra, aí quer ser usado como os cantores que passaram por aqui. Ei, a salvação é de graça, mas dons espirituais existe um preço que tem que ser pago. Sabe por quê? Os dons espirituais Deus não dá de qualquer jeito, não. O crente é fofoqueiro, não tem dom, irmão. Compra e não paga, não tem dom. Fala mal da vida do outro, não tem dom. Dom é só para quem é lavado, remido, santo, tem retidão diante de Deus e também diante dos homens. Aleluia. Aí elas disseram: ei, nos dá um pouco também desse azeite. Aí elas disseram: não. O grito foi dado, o noivo vem aí, mas nós não sabemos se ele vai demorar mais.
Se ele demorar mais, possa ser que acabe para nós e nos falte. Vá à venda comprar. Aí a Bíblia diz que o noivo chegou, pegou as 5 sábias e levou para sua casa. Quando chegou em casa, fechou a porta. Sabe por quê, irmão? Porque no céu não entra quem quer, não. No céu só entra quem Jesus quer. Eu me lembro agora, pastor Paulo, da Arca de Noé. A Arca de Noé, que já era um agente de salvação. A Bíblia diz que Noé ficou 120 anos pregando e ninguém dava ouvido. E Jesus disse: olha, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam-se, comia, bebia, ninguém dava valor. Até o dia, aleluia, até o dia em que Noé entrou na arca com a sua família e caiu chuva do céu. Sabe o que é que a Bíblia diz sobre o dilúvio? Noé fechou a arca por dentro, e a Bíblia diz que Deus fechou por fora. Sabe por quê? Você sabe por que Deus fechou a arca por fora? Porque poderia ser que no grito e no desespero do povo, Noé talvez quisesse abrir, mas não entrava quem Noé queria, só entrava quem Deus queria. Assim também é no céu, não entra quem quer, só entra quem teve uma vida santa, justa, digna diante de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o noivo levou as 5 sábias e fechou a porta. As nécias, quando chegaram, bateram e disseram: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor disse: afasta-se, que não vos conheço. Meu irmão, eu nem sei qual vai ser o nível de desespero do crente desviado quando Jesus Cristo arrebatar a igreja e ele perceber que todo mundo subiu e ele ficou. Eu não quero nem saber o desespero, eu não quero nem imaginar, porque toda noite eu imagino é a boda do Cordeiro, é a festa que Deus tem preparado para todos aqueles que vai subir. O desespero que este mundo, esta terra passará na grande tribulação, eu não quero nem imaginar. Mas todo dia eu imagino a glória, todo dia eu imagino como será glorioso estar no céu ao lado do nosso Deus, junto com os anjos, os querubins, os serafins, os 4 animais e os 24 anciãos, dizendo: Santo, 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 abaixou e abaixou. Aleluia. Será só glória. A Bíblia diz que enquanto a igreja arrebatada estiver no céu em festa, este mundo estará em grande tribulação. E para aqueles que ficarem sem terem confessado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, porque a decisão tem que ser tomada em vida. Depois da morte, meu irmão, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Me perdoe aos meus amigos católicos que aqui estão, mas a Bíblia diz que depois de morto, não adianta, irmãos, acender vela, não adianta a missa de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano.
Você só está pagando dinheiro ao padre para colocar o nome lá na missa. A decisão tem que ser tomada em vida. Ninguém vai ser salvo porque o pai era crente. Ninguém vai ser salvo porque a mãe era crente. Ninguém vai ser salvo porque o vizinho era crente. A salvação, ela é uma decisão individual. Não basta apenas se parecer com crente. Não basta apenas ter lâmpada apagada. A lâmpada tem que ter azeite. Tem que ter a presença do Espírito Santo para que a luz brilhe. Eu gostaria de saber onde está a primeira pessoa que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Você que ainda não é crente e quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que nesta noite reconhece que é pecador e sabe que sem Jesus Cristo você está perdido. Que sem o sacrifício de Jesus Cristo os teus pecados te levarão à condenação. Jesus Cristo morreu por amor à sua vida. Jesus Cristo fez por você o que ninguém poderia fazer. Ele morreu na cruz porque amava. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida e te dar a certeza de que um dia você estará para sempre com Ele na glória. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? A primeira pessoa que quer ser crente em Jesus Cristo. Onde está a primeira pessoa? Não deixe para amanhã. Já disse um certo sábio: o ontem passou, o amanhã não nos pertence, só resta no hoje. E é hoje que Jesus Cristo quer entrar na tua vida, quer entrar na tua casa, quer perdoar os teus pecados. Não importa o que você tenha cometido, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todo o pecado e te purificar e te deixar mais branco do que a mais branca lã. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Venha, não perca tempo. Olha, irmãos, você que ainda não é crente, tudo está aqui, em primeiro lugar, foi feito para glorificar a Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, foi para te dar a oportunidade de receber Jesus como Salvador. Muito esforço foi empregado aqui, muito dinheiro aqui foi gasto, para que você tivesse a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus e receber a salvação que Deus tem para a tua vida. Venha, não perca tempo, não deixe para depois. Quantas pessoas projetaram o seu amanhã, dormiram e não acordaram? Quantas pessoas, ontem mesmo eu estava pregando aqui numa comunidade de Baraúna, no Rio Grande do Norte, e chegando lá naquela igreja eu me lembrei de uma história. Um casal de noivos, no dia do seu casamento, filho do co-pastor da igreja, foi na igreja terminar de organizar a igreja. Quando ele terminou, voltando para casa de moto, para se arrumar e voltar para casar, um carro pegou a moto dele e ele morreu naquela rua. Quantos planos,
Quantos sonhos, quantos projetos não foram concretizados? Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para te dar a oportunidade de você obter a salvação nesta noite. Não volte para casa da mesma forma que você chegou. Dinheiro é bom, porém melhor do que dinheiro é a salvação da tua alma. Nada se compara à salvação que Deus nos dá de graça, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Se não tem, a minha oração é que Deus te dê uma nova oportunidade. Agradeço a Roniel pelo convite. Pastor Paulo, Deus te abençoe. Agradeço pela confiança. Que Deus abençoe todos vocês. Orem pela minha família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa continuar te abençoando, pastor Jonathan. Crediz que Deus em Cristo vos abençoe. O culto está terminado e não saia sem saudar o seu irmão com a gloriosa paz do Senhor.